Esta é a quinta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre uma engenharia mais nova, a engenharia física. E contamos para isso com o Durval Rodrigues Júnior, que é bacharel e licenciado em Física, mestre em Física e doutor em Ciência, todos pela Unicamp. Já atuou como professor visitante no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, nos Estados Unidos, e na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos também. Obteve título de livre-docência em Estrutura da Matéria, Física Quântica. É professor e coordenador do curso de graduação em Engenharia Física da Escola de Engenharia de Lorena, da USP. E o Antônio Lucas Rigotti Manesco, que é formado em Engenharia Física pela USP. Em 2016 foi a primeira turma do curso. E atualmente ele desenvolve um doutorado, entrou direto nesse doutorado, no programa de pós-graduação em Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia de Lorena, da USP. Realizou iniciação científica em Física do Estado Sólido, nesta mesma universidade, com bolsa da FAPESP. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigado pelo convite. E podemos começar com um caso, uma situação inusitada ou engraçada, a respeito da profissão. Nós, na área acadêmica, nós participamos bastante de defesas de mestrado, doutorado, alguns outros concursos públicos. Me lembro muito bem de uma defesa de doutorado, que foi em São Carlos, na Federal de São Carlos, e a mãe da aluna que estava defendendo, após a defesa, nós estávamos conversando, sempre tem algum conviscote, comes e bebes depois, E aí nós estávamos conversando, ela perguntou, nós estávamos falando sobre vários assuntos, ela perguntou que área que eu trabalhava. Bom, eu sou físico de formação, trabalho com ciência de engenharia de materiais já há quase 30 anos, E atualmente eu sou coordenador do curso de engenharia física lá da USP de Lorena, o único curso de engenharia física da USP, Eu falei, moxa, uma área muito interessante, muito importante, que nos ajuda a andar bem, a postura, a fisioterapia também. Eu falei engenharia física, não educação física. Então existe muito essa conotação, que nós já falamos até quando fazia a graduação, que nossos pais não entendiam por que nós escolhíamos física como a área de atuação. Aí perguntavam para nós, você vai fazer depois educação, que ficava educação física, então... Vai continuar mal educado, Mas é algo assim, nessa linha que é mais um entendimento de uma área extremamente nova e de uma engenharia extremamente nova, principalmente no país, que nós temos que, inclusive, essa é uma dos nossos problemas, das nossas atribuições, mostrar essa nova engenharia no país. Então, vamos falar, o que é a engenharia física? Qual é o trabalho dele? O engenheiro físico, Silvio, ele é um profissional inovador, na verdade, novo, uma área nova da engenharia, que foi proposta já há algum tempo fora do país, não foi no Brasil. No Brasil, o primeiro curso começou a atuar em 2005 foi a primeira turma, E no Brasil nós temos atualmente 8 cursos de engenharia física, então é um número pequeno. Como eu estou representando o curso da USP, na USP nós temos vários campi, mas o único curso de engenharia física é lá em Lorena, que nós já tínhamos ele proposto desde o começo da década de 2000, e acabamos conseguindo colocá-lo em funcionamento só em 2011, a primeira turma em 2012. Mas é um profissional, que a ideia é ele ser um profissional que ele tem uma formação em ciências bastante forte, então em física, em química, em matemática, como todos os engenheiros têm que ter, mas que ele também esteja apto a trabalhar com novas tecnologias, a desenvolver rapidamente e de forma bastante completa qualquer novo mercado ou nova tecnologia que apareça e que a sociedade precisa. Nós até costumamos dizer, se você pensar no passado, a energia elétrica, por exemplo, a eletricidade em geral,
ela demorou cerca de 40, 45 anos para realmente virar produto, realmente ir para o mercado, né, para as casas das pessoas, né. O laser, por exemplo, já foi muito mais rápido, da ordem de um ano e meio já estava sendo utilizado como produto, né. Hoje em dia, o que nós temos é uma inversão de tudo isso, né. É você ter um problema que tem que ser solucionado, né. E aí você tem que criar as ferramentas, as técnicas, as inovações, né, para solucionar esses problemas, né. Mas uma outra coisa que eu costumo muito usar como exemplo é o celular, né. Você tem o seu celular, todos nós temos celular. Isso é uma das poucas coisas que realmente disseminou na população em geral, até para pessoas até de rendas até mais baixas, né, um celular, smartphones, né, todo mundo tem, né. Se você pensar no smartphone, né, no celular em geral, né, quais são os profissionais que você precisaria para colocar, para trabalhar para desenhar, por exemplo, desde o começo ou depois para fazer manutenção e tal? Você precisaria de um design, não precisa ser um arquiteto, mas pelo menos alguém que trabalhe com design. Você precisaria ter alguém na área de física ou de eletrônica, né, que pudesse projetar e utilizar um touchscreen hoje em dia, todos os smartphones são touchscreen, né? Ou o próprio material utilizado, tanto na tela quanto na carcaça, né? Você precisaria talvez do engenheiro de materiais ou alguém nessa linha de materiais, né, para trabalhar com isso, né? Um engenheiro mecânico que pudesse trabalhar com as partes móveis, né? Um engenheiro elétrico ou eletrônico para terminar toda a parte de conexões, alguém na parte de computação ou software, né, para desenvolver os aplicativos, ou pelo menos o sistema operacional para colocar o equipamento funcionando, né? Agora, qual profissional, se você tivesse que escolher um profissional que pudesse representar, ou pudesse resolver todos esses problemas simultaneamente com um profissional só? É o engenheiro físico. Né? Então, o engenheiro físico estuda tudo isso, eletrônica, computação, mecânica, A gente estuda, mas eu acho que essa é uma parte que, assim, principalmente para quem está pensando em entrar no curso, é um negócio que você não vai sair também o rei do mundo, que você sabe fazer qualquer coisa, claro. A gente vai ter contato com todas essas áreas de mecânica, computação, eletrônica, física, mecânica quântica, que em geral as engenharias não têm. Eu acho que a engenharia física é a única que tem coisas mais voltadas para essa área. Mas a gente não vai sair, óbvio, o profissional que sabe atuar em todas as áreas. A gente, ao longo da nossa formação, a gente vai desenvolver interesses em uma área mais específica do que a outra. E isso, no final das contas, vai ser o que vai ser o nosso diferencial na hora de entrar no mercado de trabalho ou no mundo acadêmico, né? Isso é umas coisas que eu já ouvi até dos pais dos alunos, quando a gente vai receber eles na primeira semana de aula. Eles falam, nossa, mas vocês estão falando que é um engenheiro generalista, que vai criar tecnologia, mas todo engenheiro já não cria tecnologia? De fato, eu tenho que concordar com isso. Mas daí tem um outro ponto da engenharia física que eu acho que é um outro diferencial, né? Que é a ideia de poder conversar com vários outros setores. Então, como a gente tem essa formação generalista, eu acho que o ponto principal da coisa é a gente conseguir sentar com o engenheiro de materiais e entender sobre o que ele está falando. A gente pode não ser especialista, mas a gente consegue ter uma conversa. A gente pode ir com o cara da elétrica e também pelo menos entender o que ele está falando para repassar para o engenheiro de materiais, por exemplo. Então, esse tipo de ponte também eu acho que é uma peça fundamental que o engenheiro físico pode desempenhar ao longo da carreira. Quer dizer, ele cria tecnologia e aplica tecnologia. E aplica a tecnologia. Exatamente. Na verdade, o engenheiro físico ele é formado para trabalhar com física de matéria condensada, estado sólido, eletromagnetismo, ótica, fotônica. Ele também a parte de gestão, a parte de empreendedorismo. Nós, inclusive, isso é algo bastante importante para todos os cursos de graduação no mundo todo, e o Brasil segue essa linha também, né? Criar um profissional inovador, um profissional que também tenha o empreendedorismo como parte da sua formação, né? Até para incentivar esse outro lado. E o engenheiro físico ele tem essa vertente muito forte, né? A ideia dele ser um profissional que está sempre tentando entender e estudar, né, novas tecnologias, novos processos e está sempre acompanhando, né, a evolução de toda a tecnologia e todo o mercado. A gente chama de estado da arte, né? Estado da arte. Sempre atuando em áreas de fronteira da tecnologia. Exatamente. E qual a diferença de um engenheiro físico de um físico? Você é um físico de origem. Exatamente. Né? Como é que se pode, né, ajudar uma pessoa que está interessada na área, discriminar, né,
A física da engenharia... Bom, isso na verdade é uma coisa que a gente, assim, eu participei do Centro Acadêmico de Engenharia Física por 2 anos. E a gente na primeira semana fazia uma palestra com os alunos. E a primeira coisa que eu sempre perguntava é quem queria aqui fazer física e ficou na dúvida e no final das contas acabou escolhendo engenharia física. Era assim, 80% Ou entrou da engenharia física na USP. Exatamente, também. Acabou ficando. Tem um peso. O nome, por ser uma engenharia também, você ter depois no final da sua graduação mais opções talvez que um físico. Às vezes também é uma coisa que desperta os olhos das pessoas, para quem ainda não tem muita certeza da coisa, né? Eu acho que, assim, de certa forma, o ciclo básico da engenharia física é bem próximo de um curso de física. É claro que, geralmente, o curso de física avança um pouco em alguns tópicos mais específicos, principalmente em física teórica, uma coisa ou outra em física experimental também, o físico tem uma formação um pouco mais forte. E enquanto que o engenheiro já vai para a área mais tecnológica, né? Então a gente já vai para matérias que, em vez de ficar olhando as teorias físicas do ponto de vista muito fundamental, a gente tem cursos um pouco mais rápidos do que se vê num curso de física, e depois a gente vai direto para as aplicações. Então a gente já vai direto para, por exemplo, a gente estuda estado sólido para aplicar já em dispositivos eletrônicos, então a gente olha a eletrônica de um ponto de vista um pouco mais microscópico da coisa e começa a tentar entender os dispositivos e como eles funcionam. Que geralmente num curso de física isso fica mais como uma especialização. Se você quiser correr um pouco mais para essa área, você tem que fazer alguma coisa em geral por fora, ou geralmente na forma de matérias optativas, alguma coisa assim. No nosso caso, essas matérias são obrigatórias e para compensar isso a gente não entra tão a fundo na física quanto um físico, obviamente. Mais ou menos nessa linha mesmo, senhor, porque a diferença, né, você mesmo citou, né, eu sou físico de formação, né, a diferença é que o físico ele se propõe, né, a entender realmente os fenômenos, né, e utilizar esses fenômenos também para aplicações, né, essa é a ideia do físico moderno, né, ele não é um físico de cadeira, né, de ficar fazendo suas contas e lucubrando e tal, não, ele também tem uma área de aplicação, uma atuação na aplicação muito forte, né. Mas o engenheiro é um profissional diferente, né? Inclusive, se na minha época tivessem cursos de engenharia física, talvez eu tivesse prestado engenharia física, pela própria evolução que eu me recordo desde criancinha, né? De gostar muito de trabalhar com componentes eletrônicos e fazer montagens e dar som e iluminação nas nossas garagens, você se lembra muito bem na nossa época, né? E se eu tivesse a engenharia física, talvez eu fosse para essa linha, porque o engenheiro ele tem uma série de pontos importantes, né? Que não tem um número que a gente possa dizer, mas, por exemplo, o engenheiro do mercado ele tem um respeito muito grande. Quando a pessoa fala que é um engenheiro ou é um médico, né? O mercado em geral e a população em geral vê esse profissional de forma diferente de um físico, por exemplo. O físico, a conotação é, poxa, esse cara é um maluco, ele é muito inteligente, ou infelizmente, a gente vê os físicos atuando mais em escolas, como professores e tal. Então, tem uma áurea que, num físico, né, que não é diretamente relacionado com a atuação que ele tem. É mais acadêmico, é mais né? acadêmico, é mais voltado para formação de outros profissionais. E o engenheiro é mais para a atuação, né? Então é um profissional multidisciplinar, um profissional interdisciplinar, principalmente o engenheiro físico, né, que vai atuar nessa ponte de ligação entre outras atuações e outras profissões e especialidades, né? É um profissional que ele não é um profissional que tem habilitação, ele tem formação. É isso que nós falamos, né? Que o engenheiro físico, que nós privilegiamos nos todos os cursos do mundo todo, não só no Brasil, né? É formar um profissional que tem uma formação muito forte, porque a informação vem depois, né? Então ele tem uma base muito forte para depois ele poder realmente atuar em vários segmentos, fazendo as suas correções de formação ou complementações de formação em cada uma das áreas que ele vai atuar. Então essa que é a ideia, né? Então, se eu estou entendendo bem, essa área de formação, ela responde à crítica da hiperespecialização na engenharia, né? Quer dizer, é um engenheiro, como você próprio falou, mais generalista, que conhece um pouco, acaba se especializando. Mais eclético, vamos dizer. A palavra generalista, né, ela tem os dois lados, né? É bom e também tem uma conotação um pouco
pejorativa, né? Mas é um profissional que ele vai atuar em várias áreas, né? Como sendo multidisciplinar e interdisciplinar mesmo, né? E onde as pessoas que se formam trabalham? Tá. Bom, na USP, a gente está com as primeiras turmas formando agora, né? Quantos alunos formaram? Eu acho que até agora a gente tem 4 alunos, é isso? 4? Nós temos agora mais 7 que vão se formar. As primeiras turmas, né, são pequenas, né? Isso historicamente é assim normalmente, né? Como o curso ele começou em 2012, né? A primeira turma foi em 2016, né? Então, agora, os primeiros cursos desde 2000, como eu te falei, né, 2005, as primeiras foram assim também, 1, 2, 3 alunos, né? E nós temos no Brasil formados, somando todos os cursos, né, cerca de 200, 220 alunos, mais ou menos no total no país, né, desde a primeira turma, né? A informação é que esses profissionais todos estão atuando ou empregados ou em finalização de alguma pós-graduação como complementação de formação. Assim, pelo que a gente ouve falar, o desafio maior é a penetração no mercado, é o primeiro contato, assim, logo depois de você sair da graduação, né? Bom, isso na verdade já desde o estágio, porque como é um curso que ainda está começando a ser conhecido no Brasil, inclusive alguns amigos nossos comentam que nos processos seletivos, às vezes, pelo menos para passar do setor de RH, eles colocam uma outra engenharia como a formação deles. Porque é difícil realmente você achar um processo seletivo especificamente para a área. Mas depois, na hora da entrevista, das conversas, essas coisas acabam se resolvendo e eles explicam por que eles se sentem competentes para desenvolver aquele cargo. Esse tipo de coisa parece que tem funcionado bem, pelo menos enquanto o curso está passando a ser um pouco mais conhecido, né? E depois disso, assim, tudo que a gente ouve é que realmente esses engenheiros têm um retorno muito bom das empresas, de realmente pessoas se interessarem mais pelo curso e daí começar a abrir processo seletivo para engenheiro físico, ver que realmente é uma área que tem um diferencial dentro do mercado. Então, tudo que a gente tem ouvido, bom, eu estou na área acadêmica agora, então eu não posso dar o meu exemplo, mas pelos meus amigos é mais ou menos isso que a gente tem ouvido. O primeiro contato com o mercado é complicado, mas depois disso a coisa deslancha e muito bem. E aí são empresas, de alta tecnologia, são empresas... A gente vê áreas bem variadas, né? Nós temos das mais variadas áreas. Uma área bastante tradicional em procurar engenheiros, do modo geral, é a área de economia, os bancos em geral. Eles procuram muito, né? Porque brincadeira é que o engenheiro, não é que ele sabe fazer conta, né? Ele sabe interpretar dados, né? Então é um profissional bastante interessante para as empresas na área de economia. Para o banco não interessa o conhecimento específico. Interessa mais o raciocínio. Ele vai ser colocado em algumas áreas específicas na atuação global dos bancos, né? Mas as empresas de alta tecnologia, os centros de pesquisa no país, então em Campinas, lá no Sirius agora, e no LNLS, no CNP em geral, né, o Centro Nacional, no INPE também, né? No INPE, em São José dos Campos, nós temos várias empresas também atuando, a Tecunce lá em São Carlos, a Clorovale em São José dos Campos, na área de tecnologia também, mais na área provavelmente Embraer. Embraer, com certeza, né? Então todas as empresas que trabalham com alguma atuação de desenvolvimento, de inovação, em tecnologia em geral, né? E, como eu já falei, a parte de economia, né? E muitos, né, notando a necessidade de precisar complementar a sua formação, fazem o que a gente chama dos alunos formados nas ciências hard, né, nas ciências duras, né, de física, química, biologia, né? Eles continuam na pós-graduação, fazendo mestrado, doutorado, complementando a sua formação, né, pensando ou na carreira acadêmica ou realmente sendo um profissional mais completo. Então, mas aí não existe uma pós-graduação de engenharia física? Não, no país ainda não. Fora do país nós temos vários cursos. Na verdade, se você fizer uma pesquisa rápida, né, você vai ver que fora do país, né, principalmente nos países chamados de primeiro mundo, né, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, as instituições mais tradicionais, todas elas têm engenharia física. No Brasil é que nós temos cursos bem novos, né? E isso é que cria esse problema de penetração dos nossos profissionais formados, né, no mercado em geral. Nós temos que mostrar que esses profissionais realmente são profissionais distintos, né, e que complementam, não que eles vão substituir, ou são melhores ou piores, né, mas que eles complementam um nicho, né, que faltava
entre os vários outros profissionais, né? Que você pega um mecânico, um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, um engenheiro físico, ele faz realmente essa conexão dessas outras áreas todas, até de fora das áreas de engenharia, né? Trazendo a química, a física, né? Então... E você escolheu engenharia física quando prestou vestibular direto ou como é que foi seu processo? Não, na verdade não. Na verdade eu nem conhecia engenharia física. Eu conhecia cerca de um mês antes de abrir as inscrições para o vestibular. Eu estava na cabeça que eu ia fazer engenharia mecânica. Aí eu comecei a estudar bastante física enquanto eu estava no ensino médio. Eu comecei a ler algumas coisas, ler livros de divulgação. Falei, nossa, isso é legal, né? Mas aí já estava muito em cima da hora. Eu falei, bom, não vou mudar de ideia, falta um mês para eu me inscrever. E apareceu a notícia de que a USP ia abrir engenharia física, era 60 km de onde eu morava. Eu falei, não, peraí, deixa eu ponderar esse tipo de coisa. Daí eu fui ler mais sobre o curso, eu falei, não, é o tipo de curso que eu estava procurando, sabe? Que tem, ao mesmo tempo que tem uma formação bem sólida em ciência básica, eu vou aprender a aplicar esse tipo de coisa, então vai me dar uma formação não só de ciência básica, que era uma coisa que eu gostava bastante, como também de ciência aplicada e visando conhecimento de fronteira, né? Visando tecnologias de fronteira. Isso foi uma coisa que me animou bastante. Eu acho que é o grande motivo que atrai vários alunos, né? Que é realmente, a gente até brinca, o engenheiro físico vai ser o cara que vai construir o sabre de luz ou as pokebolas, que aquelas coisas que a gente vê nos filmes de alta tecnologia, a gente sente que, de certa forma... Exatamente. Ficção científica, a gente vê que, nossa, ali é onde todo mundo da engenharia física queria estar em algum momento da carreira, sabe? É uma coisa interessante que a gente observa que no mundo da engenharia, ela está muito mais ligada à pesquisa, à aplicação tecnológica, né? É para outro profissional. No Brasil, o engenheiro é o que faz a aplicação tecnológica, né? Exatamente. Então, a engenharia física vem um pouco para atuar nesse meio campo. Eu acho que, de certa forma, a engenharia física vai ter um papel importante, principalmente quando a coisa começar a andar, de fazer uma ponte entre a pesquisa, o desenvolvimento científico e o mercado mesmo. Essa aplicação direta que o Durval comentou, de realmente você ter um problema e você ter que desenvolver dentro do laboratório o seu problema que nunca ninguém pensou. Por exemplo, o celular. Quem há 10 anos atrás ia falar que um celular precisa ter câmera, precisa ter internet? Hoje em dia a gente já não vive sem essas funções. Então, você pega, por exemplo, os problemas ambientais em geral, né? De modo geral, né? Você sabe quais são os problemas, né? Mas nós talvez não tenhamos ainda, hoje em dia, todas as soluções necessárias para resolver esses problemas todos, né? Então, não esse profissional que nós estamos discutindo aqui, mas os profissionais que sejam mais ecléticos, que tenham essa visão um pouco mais abrangente, né, de uma forma geral, de todos os problemas e da sociedade em geral, né? Eles certamente vão se diferenciar em cima dos outros profissionais. Os outros, eles acompanharão e serão extremamente importantes, né, para a manutenção de toda a nossa sociedade, né? Mas esses profissionais diferenciados que fazem essa ponte, que fazem esse link entre todas as outras áreas, né, é eles realmente que nós vamos precisar no futuro, com certeza absoluta, né? E ele também tem outras áreas de aprendizado, como noções de administração, empreendedorismo, você já falou, um pouco de ciências humanas. Isso é típico dos cursos de engenharia em geral, né? Eu acho que o MEC tem até uma exigência de uma porcentagem do currículo ser voltado para esse tipo de coisa, de gestão de recursos humanos, gestão de negócios mais voltado para empreendedorismo. Então são coisas que não só engenheiro físico, mas todos os engenheiros, de alguma forma, em algum momento da carreira, eles inevitavelmente vão ter. Isso é independente do curso de engenharia que você estiver entrando. Nós temos uma formação, todos os cursos tentam fazer esse link agora com essa área de inovação, empreendedorismo e alta tecnologia, né? O que além disso, né, é importante, né, é que os profissionais eles não sejam profissionais de cadeira, né, de sala de aula, né? Eles sejam profissionais que realmente consigam atuar, né, fora dessa área que eles estão atuando agora, que é a área de estudo, simplesmente. Eles têm que ver realmente como que eles vão utilizar esse conhecimento quando eles saírem daquele E os outros engenheiros, né, o eletrônico, o civil, o mecânico, o químico, aceitam esse engenheiro ou tem um certo preconceito? Bom, eu já passei por situações em que eu presenciei algum certo preconceito do tipo,
você é o cara que acha que pode fazer o que eu estou fazendo. Realmente, essa formação generalista às vezes dá essa impressão, né? Mas e isso eu acho que o papel da divulgação do curso é realmente muito importante nesse sentido, da gente mostrar que a ideia do curso não é a gente acabar com os engenheiros eletricistas, não é acabar com os engenheiros civis, nem com os engenheiros químicos. É realmente complementar a coisa, é realmente trazer conhecimento mais de fronteira, é realmente trocar ideia entre as áreas, falar, pegar um engenheiro de materiais, pegar um engenheiro civil e falar, olha, o que você precisa e o que você tem para oferecer, e juntar esse tipo de coisa, colocar esse tipo de conversa para realmente desenvolver coisas novas. Então, começar a misturar as áreas realmente para criar tecnologias que as pessoas não pensaram ainda. Exatamente. E os professores do curso também são de várias engenharias? São de várias engenharias e também da física, da química, né? Eles atuam não só como professores, docentes, né? Na universidade pública do Brasil, né? E nas privadas também, como a PUC, né? O docente ele tem principalmente 3 grandes áreas, né? Um tripé que nós chamamos, né? É o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Então esses profissionais todos também fazem pesquisa, né? E aí eles trazem esse conhecimento gerado na pesquisa também para o ensino. Então os profissionais que nós temos são engenheiros os mais variados, eletricistas, químicos, engenheiros mecânicos, engenheiros civis também, físicos, químicos, todos eles atuando para realmente fortalecer esses profissionais que nós estamos formando, né? É uma área que realmente é nova, né? Mas é uma área que nos tem dado bastante orgulho, né? Porque é uma engenharia que realmente tem tido muitos bons resultados, né? Principalmente na atuação nas empresas, né? Os nossos alunos eles têm conseguido vagas aí em estágios, né? Que agora mesmo vários alunos, nós até trouxemos um colega que está aqui conosco, né? Que participou de processos seletivos que tinham centenas de candidatos, desses centenas de candidatos caíram para dezenas de candidatos, ficaram 3, 4 e eles foram escolhidos, né? E valorizados pela muito visão valorizados, generalista. Pelo conhecimento, inclusive, adquirido, né? Nesse novo curso, né? De atuação bastante ampla, na verdade. Muito bem, eu agradeço as contribuições. Obrigado. A gente agradece pelo convite. Muito obrigado pelo convite. E até o próximo Desafio Profissão.